Ai, pessoal da Delícia Séries, aqui é a Mari. Finalmente nós tivemos um trailer maravilhoso de Riverdale. Eu tô muito empolgada, tô cheio de teoria. Então esse vídeo vai ser mais ou menos coisas que você não percebeu ou percebeu mais ou menos no trailer de Riverdale, e algumas teorias que eu já comecei a criar e que eu já tinha criado antes de sair os trailers, do que eu achava pelas coisas que saíram na Comic Con de Nova York, que saiu hoje, e que saíram na Comic Con de San Diego há um tempinho atrás, 2, 3 semanas, quase um mês atrás. Então eu tô super empolgada pra falar com vocês, eu tô super empolgada com a temporada e eu tô muito, muito, muito feliz que finalmente o Roberto está falando sobre os quadrinhos, coisa que ele quase não fazia. E assim, eu tô muito ansiosa, muito, muito feliz. Mas antes, a gente já vê pelo trailer que o primeiro episódio todo mundo sabe que vai falar sobre o Fred, vai falar sobre o que aconteceu com ele. E por conta do Luke Perry ter falecido, eles tiveram que fazer alguma coisa com o personagem. Então o primeiro episódio é um memorial e parece ser um episódio bem emocionante pelo que a gente já viu no trailer. E o Fred sempre foi um dos melhores pais assim, de Riverdale, ele sempre foi aquela pessoa, a esperança para Riverdale. Então perder um personagem assim é muito ruim, mas eu acredito que o Roberto vai conseguir fazer alguma coisa que deixe os nossos corações aquecidos e que seja um final digno para um personagem tão querido na história. Tem uma coisa que, assim, eu sou muito viciada nos quadrinhos e eu tô vendo que bastante coisa tá sendo tirada de lá, porque, se vocês não sabem, Riverdale vem dos quadrinhos e muita coisa que tem relação, só que muita gente não sabe, é porque o Roberto, antes de fazer a série, o Roberto já trabalhava na Art Comics, então ele criava histórias, ele fez toda uma renovação, um reboot nas histórias da Art Comics, então sempre vai ter alguma pequena referência, porque ele é uma das pessoas que sempre acreditou na história de Riverdale, na história da Turma do Art, e sempre esteve envolvido em vários projetos, e por isso que agora tem muitos spin-offs. Então a primeira coisa que eu percebi no trailer foi que nós temos uma pequena referência ao super-herói do Art. A Art Comics, antes de virar um quadrinho só do Art, ele contava história de super-heróis, eram como todos os outros quadrinhos da época que falavam sobre super-heróis, só que a Turma do Art começou a crescer e aí eles começaram a ganhar muito dinheiro com arte, só que aí, pra não perder a essência, eles fizeram uma edição baseada na Turma do Art de super-herói, então o super-herói dele é o The Pure Heart. E eu espero que eles coloquem isso no episódio de Halloween, e eu acredito que essa seja a referência dos quadrinhos que tem na série. Outra coisa dos quadrinhos que eu fiquei assim, não acreditei, que eu pirei, que muita gente não entendeu o que seria, e que só quem leu os quadrinhos ou quem leu os quadrinhos recentemente, é que nós teremos sim um Blossom, ou talvez não, quem sabe, ninguém entendeu o que é, mas é o Julian. O Julian, que pra quem não sabe, ele apareceu na edição dos Blossom 666, que é uma história da edição de terror da Art Comics, em que a Cheryl e o Jason estão disputando, eles fazem parte, os Blossoms fazem parte de uma seita, e eles têm, como se eles tivessem, é uma seita satânica, né, pra dizer. E aí eles estão disputando o prêmio pra saber quem deles vai ser o anticristo, só que aí do nada aparece o Julian, que é um terceiro irmão deles, que é o irmão mais velho, que foi meio que tirado da família. Eu não li os quadrinhos até essa parte em que ele aparece, eu só li a primeira edição porque tava de graça, então eu consegui ler, né? Mas ele aparece nessa história como um Blossom perdido, e aí ele quer tomar tudo que foi tirado dele e ele quer se tornar um anticristo. Só que no trailer, como a gente vê, eles estão tentando falar com o Jason do além. Aí tá a Nana Rose e a Cheryl e a Tony. Só que aí a Nana Rose começa a falar, não, acho que a Tony tá certa, esse aí é o Julian. E aí a Cheryl vira pro boneco. Esse boneco a gente já sabe que vai ter alguma história na série que a gente não entende. E aí eu, com o pessoal do Riverdale Brasil do grupo, a gente já criou várias teorias baseadas nisso. Que é, o Julian pode sim ser um Blossom perdido e ele pode estar vivo, ou já postando no Instagram dele uma foto da Cheryl meio marinheira, com a roupa igualzinha do boneco, e falou que ela é uma quimera, e uma quimera é um ser mitológico que tem, ele é 2 bichos em um, sabe? E aí a teoria é a seguinte, que provavelmente a mamãe Blossom Penelope estava grávida. Ai, deixa eu cair. Aqui, eu tô falando dos Blossom, já começou a cair as coisas aqui, ó. A Penelope Blossom estava grávida de trigêmeos,
e aí a Cheryl engoliu Julian quando ainda era feto. E aí só ficou Jason e Cheryl na barriga da mãe dela. E é por isso que a Penelope odeia a Cheryl, porque ela engoliu o Julian. E aí, só que a gente também acha que também não pode ser isso. Talvez pode ser uma personalidade da Cheryl, que os Blossom Cooper têm as personalidades mais loucas, então ela pode estar tendo uma personalidade. A minha cachorra tá aqui rodando igual uma maluca. Meg, segue aí, por favor. Acho que a Meg tá com verme, assim. Você é de verme, né? Pode ser. Você não ajuda, você tá fazendo duas exercícios aí. Onde tá falando O Blossom engoliu o Blossom. A Cheryl engoliu o Julian. Eu acho isso muito possível. Mas também pode ser que a outra teoria que a gente foi criando também é que o Julian seria um irmão ou um primo mais velho, Blossom. Só que como nasceu a Cheryl e o Jason e eles eram gêmeos, e tem toda essa teoria dos gêmeos Blossom, que eles têm sempre que ter gêmeos e tudo mais, o Julian meio que ficou para escanteio, então ele tinha que desaparecer. E aí existem, assim, a gente criou a teoria de que talvez o Clifford tenha dado sumiço nele, talvez ele possa ser filho do Claudius, e com o Claudius ele desapareceu porque tinha que desaparecer, porque o Clifford mandou embora. Mas pode ser também que tenha nascido 3 e o Clifford olhou e falou assim, eu não posso ter 3 filhos, eu tenho que ter 2, e falou pra Penelope que um deles morreu. E aí ele tá aí desaparecido, adotado por alguém, ou deve estar talvez nas irmãs, ou então entrou pra fazenda e a gente nunca sabe. Mas isso abre algum espaço pra aquela minha teoria que eu falo que eu não sei porque o Clifford matou o Jason, e pra mim o Jason tinha descoberto um irmão aí. E se o Julian estiver vivo, talvez a minha teoria ainda esteja em aberto, e aí nunca se sabe, né? Mas a gente só sabe que talvez aquele boneco represente o Julian. O que acontece? Até uns 3 anos eles tinham o Julian, e o Julian tinha uns 5, 6 anos, vamos botar um exemplo assim. Só que como ele teve que sair de casa, porque ele podia ser um primo deles, e o Claudius também teve que ir embora, eles brincavam muito com o Julian, só que pra meio que recuperar essa elo perdido que eles tiveram, porque o Jason e a Cheryl gostavam deles, a Penelope e o Clifford compraram um boneco, botaram a mesma roupa do que o Julian vestia e falou, olha aqui o Julian, e brinca com o Julian, dorme com o Julian. E aí depois de um tempo eles esqueceram que o Julian era uma pessoa, e aí começaram a achar a vida toda que ele sempre foi um boneco. É bizarro? É, mas é no episódio de Halloween, então por aí ó, um pulo pra isso ser verdade. Outra coisa que tem muita referência que poucas pessoas sabem é que já houve um crossover da DC Comics com a Riverdale ou Art Comics, que é da Era Venenosa e da Arlequina, com a Beth e a Verônica. É um quadrinho em que elas se unem, elas se encontram, e faz todo sentido ter a Era Venenosa e a Arlequina vestidas com o casal Shone. Também é uma referência aos quadrinhos, já que tiveram um crossover entre elas e a Beth e a Verônica. Outra coisa que eu não pude deixar de notar no trailer e ninguém ligou e que só eu liguei é que o Reg tá muito bolado nesse trailer. Ele aparece 2 segundos e ele fala que vai matar o Art. E aí faz sentido no momento que a gente para pra perceber que o Art tá todo ferrado na escola e ele precisa de arrumar algum jeito de conseguir uma bolsa pra passar pra faculdade. O que eu acho é que provavelmente o Art vai querer virar capitão do time de futebol, e o Reg já é capitão, e aí ele já perdeu a Verônica pro Art, então ele tá bolado porque vai dar muita bosta e o Art vai querer virar capitão, vocês vão ver. Dá 2 segundos que vai dar treta nesses dois, e o Roberto já disse que a gente vai ver um pouquinho da história do Reg, então provavelmente vai ter essa relação do pai dele, que bebe e bate nas pessoas, porque ele bateu nele, a gente já viu ele de olho roxo, que teve aquela historinha bem simbólica dele. Mas pode ser que a gente tenha mais. E eu acho que é uma boa a gente ter essa história, porque o Art ele não conhece o Reg em relação à família dele. Acho que ninguém conhece ele e como é a relação dele. Como eu até escrevi numa teoria, ele é descendente da Coreia, e os coreanos eles são muito, muito, muito apegados em saber que você tem que ter um futuro brilhante, você tem que ser inteligente, você tem que passar para as melhores faculdades. E essas coisas, não todos, mas assim, é o padrão estereótipo de Hollywood. E aí, eu acho que
o pai do Greg vai ficar insistindo muito nele, de tipo, você vai deixar esse branco ruivo aí conseguir tudo e você não fica aí tipo, dando de mão beijada pra ele. E porque o pai do Art sempre foi muito mais legal com o Art do que o pai do Greg. Então acho que a gente vai ter esse lance. E talvez o Art comece a conversar mais com ele e a gente conheça um pouquinho mais da história do Greg. Outra coisa que foi revelado e que foi uma bomba pra todo mundo é que a personagem que a gente viu que seria uma investigadora particular chamada Hermosa é na verdade irmã da Verônica. E essa irmã provavelmente é a irmã mais velha e ela não é filha da Hermione, é só filha do Hiram. E tô dizendo que ela é a cópia do Hiram. E então isso vai dar muita treta. Mas eu vou adorar, porque eu adoro treta de família. E imagina a Verônica sabendo que não é filha única e ainda mais que tem uma irmã. Acabou o mundo pra Verônica em 2 segundos. Pode ver que o Hiram tá confrontando muito ela, então o mundo da Verônica vai cair e essa bomba vai ter paparazzi atrás dela. E esse é um dos pilotos que a gente tem achado mais interessante, porque tem várias coisas novas. E eu não posso deixar de falar também que Vart tá vivíssimo e eles vão até se juntar para lavar carros para poder arrecadar dinheiro pro centro comunitário do Art. Como eu falei, quem segue a Central Riverdale Brasil, nos quadrinhos isso já teve, mas foi em relação quando a Verônica precisava abrir o barzinho dela, e aí o Art sugere deles fazerem esse lava-carros para arrecadar esse dinheiro. E aí agora o Roberto decidiu pegar isso do quadrinho que ele já tinha feito e botar na série para poder ficar legal e para o pessoal ver os meninos sem camisa. É só isso mesmo, porque o Roberto gosta dessas coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas ele trabalha no musical do Magic Mike, então ele só queria ter uma desculpa pra botar homem sem camiseta. E talvez, eu tenho quase certeza que vai ter um musical, porque é Roberto e ele adora botar música onde não precisa colocar. Outra coisa que eu me surpreendi foi que o Roberto não poupou falar de Fallacy, ele mostrou Fallacy acontecendo, eles vão morar juntos, ele deu spoiler na Comic Con falando que eles vão morar juntos e que provavelmente o FP vai voltar pro Serpente. Aí a minha teoria é que provavelmente o Hiram e a Hermione vão armar pra ele, porque a Hermione deve acabar contando tudo pra ele, porque a gente viu no trailer que eles estavam juntos e vai ter essa relação aprofundada deles, amorosa, que nunca teve assim tanto na série, só no flashback. E provavelmente a Hermione vai contar que o F.P. Jones tentou matar o Hiram e vão tirar o cargo dele de xerife, né, porque o xerife que tenta matar outra pessoa não faz sentido. E aí ele pode voltar a beber. E provavelmente também vai começar a beber porque a gente soube pelo spoiler que o pai dele vai voltar. E a gente sabe que o pai dele, pelo flashback, o pai dele batia nele e era serpente. Então, e a gente sabe também pelo spoiler que foi dado lá na Comic Con que o pai dele vai ter uma história aí, um mistério. Então vai ser bizarro. E no trailer a gente vê o F.P. Jones com uma garrafa ameaçando o Hiram, o que indica que ele volta a beber e que talvez ele volte por serpente também. E ele sempre foi uma pessoa meio que complicada de lidar. E outra coisa que a gente sabe também é que a Jelly Bean, ela não gosta muito do F.P. Jones. Então provavelmente agora ela vai se mostrar como uma pessoa de quem ela realmente é. Porque ela não vai ficar muito feliz morando na casa da Alice, a Alice com o pai dela e a mãe dela lá longe. E ela sempre foi criada com a mãe dela, ela acha que o pai dela não serve pra ser pai. Aí falando nisso, nessa relação de filhos com a F.P. Jones e com a Alice, tem o Charles, que a gente pode ver que ele tem um mistério, ele trabalha pra FBI, mas a gente não sabe se ele tem alguma ligação com o Tic realmente, ou se ele... Assim, a Mary já desconfiou, ela olhou e falou assim, não vou ser enganada de novo por causa de mais um irmão que aparece assim do nada, então ela começa a investigar. E rolou uma teoria de que o Charles vai ter um interesse romântico. E também rolou uma teoria que o Kevin iria ficar dividido entre um novo amor e um antigo amor que ele teve. E aí a gente meio que pode achar que esse interesse amoroso seja o Charles. E aí seria Charles e Kevin. E vamos ver se isso vai dar certo. E se é isso mesmo. E outra coisa que ficou muito apagado na série, mas que teve pelos pôsteres e tudo mais, é que vai ter alguma coisa relacionada a gravações na série. Coisas vão vazar, vídeos vão vazar. E aí eu fiz uma teoria recentemente achando que o quadro do barzinho da Verônica que o Hiram deu tinha uma câmera escondida e talvez o Hiram pudesse vazar essas cenas aí quentes que tiveram no barzinho aí entre Shone, Veg, Bart e
deve ter até mais. Vazou e provavelmente eu achei que talvez o Hiram pudesse vazar isso, porque agora ele tá bolado com a Verônica, mas pode ser que com esses novos personagens e com essas novas coisas que a gente viu, pode ser que até a mesma irmã da Verônica acabe querendo retaliar, porque ela não teve o luxo que a Verônica teve, né? Mas outra coisa que eu nem falei assim, mas é que o Jughead vai pra essa escola preparatória e tem todo um mistério, vai ter muita coisa que a gente vê que o Jughead no outro trailer estava enterrado e vai ser louco, então a gente não sabe se tem alguém observando eles depois de muito tempo ou se o que vai ter relação com a escola, porque a gente sabe que uma hora tudo vai se unir, porque o Roberto adora misturar as coisas. Mas eu tô super ansiosa pra temporada e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu fiz muita teoria, eu tô falando aqui pra caramba, então o que vocês acharem, vocês comentem. E é só isso, acabou. E até a próxima. Beijo!